Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Major Vasco Brazão. Há algumas questões, porque à medida que vão sendo feitas perguntas, depois também perdemos aqui um bocadinho o fio à meada e era importante voltar atrás. Relativamente à questão do tipo de investigação, a determinada altura ficou aqui a ideia, e posso ter sido mau entendimento meu, de que a preocupação relativamente ao decorrer da informação, da forma como estava a ser gerida a investigação pela Polícia Judiciária, teria contribuído para este acentuar desta investigação paralela. Ontem, anteontem aliás, tive a oportunidade de perguntar ao capitão João Bengalinha, que me diz, e que respondeu de forma muito clara, que aquilo que tinha sido ignorado, portanto, nomeadamente, e que também aqui referiu, relativamente aos primeiros suspeitos, logo nas primeiras inquirições, de facto não tinha sido prosseguido pela Polícia Judiciária numa primeira fase, mas que tinha sido tudo isso prosseguido mais tarde. Ou seja, que não havia nenhuma razão para que a Polícia Judiciária Militar quisesse prosseguir nessa investigação paralela, porque a linha condutora da investigação, não tendo sido prosseguida logo, tinha sido retomada pela Polícia Judiciária. Isto não está correto? Sr. Deputada, obrigado pela pergunta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, conforme ele disse aqui ontem, lamentavelmente à porta aberta, outras questões respondeu à porta fechada, não sei porquê, que tinha a ideia de um conluio interno do Exército. O que eu tenho uma tese completamente diferente, porque se olharmos para os factos, percebemos perfeitamente que desde o dia 22 que as rondas foram praticamente inexistentes. Portanto, aquilo ter acontecido no dia 27, no dia 26, no dia 25, no dia 24, era exatamente a mesma coisa. E se olharmos para o calendário lunar, verificamos que a lua nova, noite mais escura do mês, foi a 24. E, portanto, eles estiveram a fazer vigilância, com certeza, 2 noites completamente às escuras e atuaram na noite em que houve uma ligeira claridade para nem sequer precisarem de lanternas. E, portanto, dizer aqui que o militar, que de facto não mandou fazer rondas, está cúmplice, aliás, não faz muito sentido, porque se eu fosse cúmplice daquilo, eu iria dizer aos bandidos, senhores, das 3 às 4 da manhã é a vossa janela. Não ia deixar a noite toda aberta. Portanto, eles não fizeram rondas porque as rondas eram praticamente inexistentes, porque não tinham viatura, faziam as rondas da viatura durante o dia e à noite não faziam rondas. Foi essa a conclusão que nós chegámos, Sr. Deputado. Vamos separar as questões. A Polícia Judiciária ignorou suspeitos que não quis incluir na investigação? Não, é isso que eu estou a dizer. Não ignorou. O Sr. Capitão Bengalinha tinha ali suspeitos e a Polícia Judiciária seguiu esse suspeito. Portanto, deu diligências. Não sei se o que aconteceu foi que ele nunca teve informação sobre essas diligências, o que é completamente diferente. Ou seja, eu se tenho um militar que é suspeito e que se digo para ele ser escutado, eu preciso ter acesso às escutas. Ele nunca teve acesso às escutas. Ele aqui deu um quadro de que estava tudo a correr lindamente, quando de facto não estava. E até lhe posso dizer, no dia 24 de julho, que é a primeira reunião que eu tenho com a Polícia Judiciária, eu verifico que não há transmissão nenhuma, absolutamente nenhuma, da parte deles para nós, e eu até digo ao Sr. Capitão Bengalinha, vamos convidar o inspetor, que era o Vítor Matos, a ir à PJM, para desanuviar isto, para tentar tirá-lo dali da PJ e conversar. E isso fez-se. E conversámos, é um indivíduo espetacular, mas não nos deu mais informação nenhuma à conta disso. Mas isto para lhe dizer que aquela questão de estava tudo bem, não estava nada tudo bem. Eles vão no dia 29, não nos deixam lá ir, não dão informação nenhuma. Eu nunca vi a capa do processo, nem eu nem o capitão. Aliás, foi isso que o diretor, foi pedra de toque, do diretor ter ficado furioso. Não foi só a delegação de competências, foi nós entregarmos o nosso processo e nem sabermos onde é que ele foi a penso, porque nunca vimos a capa do outro. Sr. Major, nessa reunião, já lá vamos ao resto, nessa reunião de 24 de julho, soube que a investigação estava a ser prosseguida seguindo aquilo que também seguiria, portanto, com os mesmos suspeitos. Teve essa informação, independentemente de ela estar a ser passada à PJM ou não, mas ela estava a seguir, a PJ estava a prosseguir. Vou-lhe dizer uma coisa, não eram os mesmos suspeitos. Não eram. Vou perguntar isto de outra maneira, porque há pouco deixou aqui a ideia de que só prosseguiram diligências nas quais participou, nomeadamente com o Major Pinto da Costa, porque entendia que a linha de investigação da Polícia Judiciária não estava no caminho em que poderia seguir, portanto não era o caminho que seguiria, não estava a ter em conta esse suspeito.
Animal. Pois, não, eu é que me devo ter expressado mal. Os suspeitos foram dados os suspeitos militares, estamos a falar de militares, porque a nós ficou-nos confiada intramuros. Portanto, os suspeitos militares, que eram aqueles que não tinham feito rondas ou que tinham algum contacto, portanto, foram entregues à Polícia Judiciária. Ele não fez as diligências que quis fazer na altura, que eram buscas, etc., e que depois essas nunca foram feitas, portanto, essas propostas dele não foram para a frente. Julgo, não sei se foram escutados ou não, julgo que sim, não sei se foram, se não, mas ele nunca recebeu nenhuma diligência sobre o que foi feito sobre esses suspeitos. E, portanto, nunca houve partilha de informação de lá para cá. Eu não sei qual era a linha de investigação da PJ. Certamente era a correta. Porque eu quando digo que era a correta, no sentido em que presumo que os indivíduos que estão presos e estão arguídos e não sei o quê, serão os autores do furto, mas não tenho a certeza. Portanto, eu não sabia a linha de investigação deles, não fazia a mínima ideia. Fiquei com a ideia de que há pouco, justamente no que se referia à questão das diligências, e quando lhe perguntaram se tinham ou não acontecido diligências, não incluindo o capitão Bengalinha, que ficou aqui a ideia de que só tinha prosseguido nessas diligências e inquirições porque elas não tinham sido prosseguidas pela Polícia Judiciária Militar. A minha pergunta é, aquilo que fez porque entendeu, ou mandaram fazer, porque entendia que a Polícia Judiciária Militar não estava a fazer a Polícia Judiciária, peço desculpa, não estava a fazer o suficiente, ou porque tinha que ser a Polícia Judiciária Militar a fazer? Aquilo que nós fizemos por indicação do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar. E naturalmente, ele queria ser ele a recuperar o material. Isso que não haja dúvida, e quem disser o contrário não está a dizer a verdade. Naturalmente que ele queria também, e muito, recuperar o material, porque se me assaltam a casa, nós temos que perceber que o Exército é a nossa casa. Eu tenho a farda do Exército. E, portanto, se me arrombam a casa, eu quero o mais rapidamente possível recuperar as coisas. E, portanto, ser colocado de parte da investigação e depois serem outros a recuperar o material foi algo que mexeu e muito com o seu Diretor-Geral. E ainda por cima depois alavancado com um parecer jurídico de uma pessoa extremamente prestigiante na área do Código Penal, com um peso muito grande, e que lhe deu enorme força para seguir naquela linha, porque tinha a convicção que a competência viria para nós. Nós temos a percepção de que, sobretudo, reconhecemos essa fiabilidade nos militares e vemos-la como uma coisa boa, a ideia do cumprimento de ordens. E a verdade é que, independentemente de se entender que fazia mais ou menos sentido e até, independentemente do parecer, o despacho da Procuradoria-Geral da República era claro. Aquilo que me diz é que, na sua convicção, o facto de haver uma investigação em paralelo desrespeitando o despacho da Sra. Procuradora da República, já aqui disse que lamentava, mas independentemente disso, essa decisão de manter uma investigação paralela resulta do brio, do ego da Polícia Judiciária Militar, querendo ser a Polícia Judiciária Militar a encontrar o material. É que há uma diferença entre encobrimento e encenação. Essa é uma outra questão. Era para encobrir porque se sabia mais do que isso ou porque se queria muito que fosse a Polícia Judiciária Militar a encontrar o material? É uma questão de ego que está por trás dessa decisão? Não, encobrimento nunca houve nenhum e nem nunca houve um envolvimento das estruturas do Exército, nada. Aliás, desde que eu estou na Polícia Judiciária Militar, nunca vi uma visita de um oficial general, de um coronel, de um tenente-coronel à Polícia Judiciária. Portanto, não houve ali qualquer influência. A questão foi a recuperação do material, que era fundamental para o Diretor-Geral. E eu acredito também, porque isto é público, que a Polícia Judiciária Militar, aliás, segundo ouvi aqui o Sr. Capitão Mário Guerra, Paulo Isabel, a quem lhe desejo boa sorte na condução da Polícia Judiciária Militar, a lei orgânica não está aprovada, a Polícia Judiciária Militar estava no limbo não de acabar, que acredito que acabar nunca acabe, mas de perder a sua autonomia, se calhar, e ser incorporada na Polícia Judiciária ou na GNR. Já tinha havido propostas nesse sentido, como os seus deputados sabem. E, portanto, ele sentiu que aquela era a oportunidade. É aquilo que eu penso. Para além da recuperação de material de guerra, que era importantíssimo, era a oportunidade de vincar, e tendo uma informação do indivíduo que quer entregar o material, era, digamos, juntar duas coisas numa só, a recuperação do material e, digamos, a afirmação da Polícia Judiciária Militar. É a minha convicção.
Sr. Deputado. Sim, mas essa informação do indivíduo que quer entregar o material já vem bastante tempo depois da decisão paralela, porque na realidade, corrija-me se eu estiver enganada, mas eles, como aqui também disse, começam a investigar no dia 29, depois vamos assumir que só no dia do despacho passa a ser, portanto no dia 4 de julho ou 7 de julho, quando é publicitado, não é? Fica ao encargo da Polícia Judiciária, portanto a partir daí há uma decisão ostensiva. Ontem foi-nos aqui dito que, independentemente da dúvida de interpretação, o senhor diretor da Polícia Judiciária Militar, no dia 3 de julho, soube através de um telefonema, se houvesse dúvidas até aí, de que não era ele, não era a PJM que tinha a responsabilidade desta investigação. Portanto, a partir do dia 3 de julho, ela é paralela, com base numa ilegalidade, mas enfim, agora não é relevante essa discussão. Ela é uma discussão paralela. Nessa altura, a PJM ainda não sabia que tinha informações sobre o material. Sr. Deputada, tínhamos informações porque no dia 29 o pessoal de Lolé começou logo a trabalhar. E o Algarve é um meio muito pequenino. E o meio onde se movem os criminosos, o Pinto Costa, quando fala, nem é o Pinto Costa, é o Carvalho, acho que é o Sargento Carvalho, quando liga para o Lima Santos, pergunta-lhe: pá, sabes alguma coisa sobre um tal de fechaduras? Aquilo acenderam-se montes de campainhas. E, portanto, eles conhecem o terreno, começaram logo a trabalhar e começaram logo: nós temos esse gajo, desculpe a impressão, mas temos informação que vai ser relevante, vamos explorar. Portanto, isso começou logo a ser feito. E nesse dia 3 de julho, quando de facto, julgo que é 3 de julho, foi o que ouvi, a Sra. Procuradora-Geral da República telefonou e confirmou aquilo que já tinha sido decidido, julgo que até 30 de junho, julgo eu, entre o Coronel Estalagem e o Dr. Luís Neves, julgo eu. Portanto, ele manteve essa linha de investigação que já vinha atrás. Que tínhamos um informador que ia recuperar o material, nessa altura ainda não, mas havia informação que era importante e nós não estávamos a receber. Repara uma coisa, Sr. Procurador, eu entendo, Sr. Deputada, eu entendo que o Diretor-Geral quis-me no processo inicialmente para o liderar inclusivamente e eu não aceitei. Primeiro porque ele conhece-me e acha que eu conseguiria bater o pé à PJ. Não conseguiria nunca, porque eles tinham ordens para não dar nada. Mas há uma informação que eles têm e que não divulgam. A nossa casa é assaltada. E eles não partilham absolutamente nada. Eles não deixam ir ao Algarve. A informação que nos dão é que, aquele é um informador, é muito vacilante, não tiramos nada de lá. E do Algarve, no mesmo dia, em Lolé, os GNRs dizem: acendeu-lhe uma data de campainhas. Portanto, percebemos, eu não estava cá, mas percebeu-se claramente que não estavam a dizer a verdade à Polícia Judiciária Militar quando disseram que foram ao Algarve e que não tinham nada. Estavam a esconder informação. Ora, assaltam uma casa e não me dizem a informação que têm. Naturalmente, que o Diretor-Geral, com o despacho que já não ficou contente, com esta situação ainda pior. E houve uma outra situação que também eu não estava presente. Isto é tanta coisa que eu já não sei se disse isto, mas já disse, nós recebemos uma denúncia, eles foram lá, já disse, relativamente a uma carta anónima que recebemos, em que o material estaria aqui em Lisboa num local. E nós enviámos, eu não estava cá, mas foi enviado uma equipa para vigiar, até foi um militar e uma militar, para fazerem de casal, e foram vigiar essa casa. E essa informação foi dada ao Sr. Dr. Luís Neves. E, às páginas tantas, chegam lá os inspectores da Polícia Judiciária. Chegam lá os inspectores da Polícia Judiciária, sem dizer nada a ninguém. Portanto, nós estávamos a vigiar, fizemos o contacto, ok, vão lá vigiar. Aquilo foi muito estranho. Os inspectores da Judiciária Militar ligam ao Sr. Coronel Estalagem e o Sr. Coronel Estalagem liga ao diretor, ao Dr. Luís Neves: então o que é que se passa? Combinámos, os nossos homens iam lá ver e aparecem os teus homens e entram e não sei o quê, identificam-se. Não consegui controlar o ímpeto dos meus homens. Quer dizer, quem ouve isto? O Coronel Estalagem, tanto se dá como se deu. Mas o Diretor-Geral, quando soube isto, naturalmente, perante todo o cenário que estava montado, deve ter ficado, digamos, aborrecido, para não dizer outra coisa. Portanto, eles foram lá, ele não consegue controlar o ímpeto dos seus homens. Mas isto é conversa que se tenha para quem controla o terrorismo, não consegue controlar os homens.
Portanto, aquilo foi mais uma, foram tantas que eu espasmei-me, fiquei pasmado com a intervenção aqui do Sr. Capitão Bengalinha. Sr. Major, é que é complicado porque já aconteceu a mesma coisa relativamente às férias, nós andamos para trás e para a frente na linha do tempo e depois para nós, para quem está a ouvir, é complicado. Isso aconteceu quando? Isto aconteceu nos primeiros dias, portanto eu estava de férias, eu não estava lá, portanto seguramente foi até 17 de julho, porque eu não estava presente. Serve para sabermos que havia um mal-estar desde o início, é isso? Serve para dizer aquilo que havia muito mal-estar desde o início e que se prolongou. Isto não tem a ver com as pessoas, atenção, os inspectores têm uma excelente relação com eles, não tem a ver com isso, tem a ver com as cabeças. Certo, convenhamos continuar a não justificar a ilegalidade, mas também não é o que está aqui agora em questão. Disse que logo no dia 29 tinha sido posto a correr e que tinham soado alarmes. Enfim, soubemos aqui que justamente, até porque estariam juntos no curso, quer o Major Pinto Costa, quer o Sargento Mário Carvalho, que logo, até no dia 30, estiveram inclusive em Tancos, porque foi quando acabaram esse curso. E no dia 29 foram feitos esses contactos para o Algarve. Mas como é que eles sabiam para onde é que deviam contactar para obter essa informação? O contacto para o Algarve, eu julgo que já expliquei, já disse aqui, o Sargento Lima Santos é amigo de infância, portanto não é conhecimento da tropa, é amigo de infância do Carvalho, que também é GNR da PJM. E, portanto, ele ligou-lhe, não foi, julgo eu, não foi na perspectiva de saber que ele tinha informação. Ele é do Algarve, deu-lhe um nome para ver, não sei, eu não estava cá presente, não sei, nós tínhamos a informação do nome de Fechaduras e ele dá-lhe essa indicação, é a informação que eu tenho. Mas quem é que deu essa indicação do nome de Fechaduras? Essa indicação foi um inspetor do Porto que ligou ao Major Pinto Costa. No próprio dia, e que lhe disse, salvo erro, aquilo que ele me transmitiu, é que iam ao Algarve para saber se ele queria, se havia alguém da Polícia Judiciária Militar que estivesse interessada em acompanhar a diligência. E, portanto, o Pinto Costa estava no curso, julguei que estava num curso, ligou para o Coronel Estalagem para se operacionalizar isso e não foi aceito. O acompanhamento, que naturalmente deveria ser o Capitão Bengalinha ou alguém que ele nomeasse, não foi aceito. O que nos está a dizer é que no dia em que se sabe que há um roubo, portanto no dia imediatamente a seguir, um assalto, no dia imediatamente a seguir, é um inspetor do Porto é que liga ao Major Pinto da Costa a dizer, olha, há um tipo que é o Fechaduras, vai lá saber o que é que se passa? Não. Inspetor Chantre. Chantre, não sei o primeiro nome, não sei. Eu conheci pelo inspetor Chantre. Ele trabalhou junto com o Pinto Costa num outro processo. Não, o inspetor, aquilo que me informaram, é que ele lhe disse que iam falar com um Fechaduras, com um indivíduo apelido Fechaduras, se eles queriam colocar alguém a acompanhá-los. E, portanto, o Pinto Costa não tinha nada a ver com o processo, ligou para o Coronel Estalagem e deu essa informação. Julgo que o Coronel Estalagem dá de ter ligado para o Dr. Luís Neves e não foi aceito o acompanhamento. Julgo que porque era um informador. Isto dos informadores não é qualquer um que fala com eles. Portanto, até faz sentido até que não acompanhassem. O que não faz sentido é dizerem-nos que não há nada e do outro lado acenderem-se uma data de campainhas. Isso é que não faz sentido. Aliás, esse Fechaduras, o primeiro indivíduo a ser contactado, foi o último a ser constituído arguido, discretamente, mas foi. Portanto, alguma coisa se passou ali logo no dia 29, que não nos foi informado. Mas quem é esse inspetor que fez esse telefonema? O nome que eu conheço é Inspetor Chantre. Eu não lhe consigo dizer mais porque não sei, nunca tive com ele, não sei o nome dele. É Inspetor Chantre do Porto, mas se perguntarem na Polícia Judiciária, certamente poderão identificá-lo melhor. É um indivíduo que trabalha no Porto, na PJ. Portanto, é um inspetor da PJ que estava envolvido. Vamos lá ver. A percepção que eu tenho é que era um indivíduo
que de alguma forma já tinha contacto com esse informador, e por isso é que ele vai do norte ao sul, porque é ele que tem o contacto, é ele que tem a confiança, digamos assim, portanto é ele que poderá abrir ali alguma porta. Portanto, julgo que é isso, não justifica ir um indivíduo do Porto quando há até investigadores no Algarve. Portanto, aquilo tem a ver com a confiança, certamente. Portanto, a PJ logo no início estaria a contactar um investigador da PJM para acompanhar numa diligência, é isso? Sim, mas ele não estava envolvido na investigação. Eu julgo que ele foi apenas fazer a ligação, porque ele era o elo de ligação desse indivíduo. Porque esse indivíduo estava no Algarve, mas ele viveu muito tempo no Porto, na região do Porto, e portanto, certamente noutros crimes, porque se acenderam imensas campainhas lá em baixo, é porque ele também andou a acender campainhas no Porto, digo eu. E, portanto, é um indivíduo que era do conhecimento desse chantre e ele foi para estabelecer a ligação. Portanto, eu aí não acho nada anormal não nos deixarem acompanhar. Apesar de, nesse dia, a essa hora, a investigação ser nossa. Portanto, em termos de legalidade, eles estão a fazer diligências de investigação num processo para o qual não têm competências. Mas pronto, mas isto lá está, eu não sou jurista, é complicado, não sei se é legalidade, se não, é irregularidade, mas o que nós queremos é recuperar o material, e se aquela diligência servia para isso, muito bem. Precisava de lhe fazer aqui umas outras questões no seguimento, mas queria perguntar-lhe relativamente à questão do memorando. A primeira coisa foi aqui questionar sobre a questão da família e respondeu que teria que perguntar ao jornalista que fez a capa do Sol. Já não sei qual foi a resposta que deu. Mas no memorando, em tese, uma vez que nós não conhecemos, que vem no Expresso, diz lá, está lá escrito que a família e a sua família correria risco. Nunca escreveu isto no memorando? Isso não aconteceu, não foi nunca ameaçado. Eu há bocado disse que o memorando era uma versão daquilo que tinha acontecido. Portanto, isso nunca me aconteceu. Mas, se calhar, posso lhe dizer, houve quem fosse ameaçado. Se reparar, se me deixarem ler rapidamente também, a indicação que eu tive, e que foi feita em paralelo com o seu diretor, era envolver o menor número de pessoas, explicar ao seu ministro que não tinha sido da forma correta e envolver o menor número de pessoas. Portanto, eu recordo-me que no memorando existo eu e o diretor-geral. Acho que não existe mais ninguém. Tenho essa ideia. E o informador, claro. Não foi assim de todo, como já percebemos. Houve o envolvimento de muitas outras pessoas. Para já foi para fazer uma coisa reduzida e depois para dar, digamos, poucos nomes, que não interessava dar muitos nomes. Portanto, não fui eu que fui ameaçado, houve quem tivesse sido. Julgo que assim responde à pergunta do Sr. Deputado. Agora, uma interpelação ao Sr. Presidente. O memorando que nós temos é a versão que foi publicada. Já foi aqui dito insistentemente pelo Sr. Major que, se puder ler, pode de alguma maneira referir-se a ele. Eu peço que seja distribuída a notícia que eu também tenho. O memorando foi entregue ao Tribunal, portanto tenho que pedir o memorando, porque eu não vou agora estar aqui a ler uma coisa que não tenho a certeza se de facto está editada, não está editado, se é de facto aquilo que foi escrito. Posso estar aqui a incorrer no risco de estar a dizer uma coisa que não é verdade. Certo, antes de devolver a palavra à senhora deputada, o depoente referiu já que não está em condições de confirmar se está ou não editado e, portanto, os termos em que o referiu. Faço a senhora deputada prosseguir. Foi o Sr. Major que disse que, se o lesse, poderia pronunciar-se sobre ele. Por isso pedi para que o distribuísse. De qualquer forma, uma expressão como a sua família correria risco está neste memorando que, em tese, foi o que foi entregue. Presumo que consegue saber se isto é verdade ou não. Portanto, o que me está a dizer então é que se calhar não é exatamente isto que está aqui. O que eu lhe estou a dizer é que a minha família nunca esteve em risco. Mas não me diz se colocou no memorando. Quando diz que é muito semelhante à verdade dos factos, o que é que isso quer dizer?
Quer dizer que pôs a menos do que aconteceu, mas pôs a mais do que aquilo que aconteceu? Está muito a menos, e estão algumas coisas que não aconteceram bem assim, porque foi para justificar, foi aquilo que eu disse, para justificar a presença do Diretor-Geral naquele local e a não comunicação à Polícia Judiciária. Fala-nos do dia em que vai reunir para entregar um memorando. Pedi-lhe que me descrevesse o que é que aconteceu nesse dia da reunião. Sr. Deputado, eu já não me recordo sequer se foi de manhã, se foi de tarde, mas eu estava no meu gabinete e recebo uma chamada, julgo da Dona Alice, que é assistente do Sr. Diretor, a pedir-me para eu ir lá acima para falar. Eu julgo que o Sr. Coronel Estalagem não estava presente, não estava lá, portanto, e eu fui ao Sr. Diretor e ele disse-me, Brazão, vamos ao gabinete do Sr. Ministro. Eu até lhe disse, ao Sr. Diretor, eu não estou em condições de ir, estava de mangas estava de ténis, não sei, não estava, digamos assim, não estava com a indumentária para ir falar com o Sr. Ministro, como é devido o respeito. E ele disse, não interessa como está, não está de chinelos, pois não? Então venha embora. E, portanto, vamos embora. Portanto, foi assim, sentei-me, não me recordo se me sentei na secretária dele a escrever aquilo que combinámos, se ele veio comigo, mas hoje o que ficámos lá em cima, escreveu-se aquilo que se escreveu e fomos diretamente ao gabinete, passámos pelo túnel de acesso que existe da Polícia Judiciária Militar para o ENCFA, subimos ao 7º andar, fomos recebidos, salvo eu, como eu sou capitã, ou sou major, ou qualquer coisa assim, sou capitã, julgo eu, capitã, de capitã, e portanto estava o Sr. General recebeu-nos, disse que o Sr. Ministro não estava disponível, podíamos fazer uma chamada telefónica, e o Sr. Coronel disse, não, isto é um assunto que não é feito para chamadas telefónicas, e ele disse, não, então, mas liga-se para o WhatsApp, e foi o Sr. General que ligou via WhatsApp para o Sr. Ministro. Não sei onde é que estava, se estava em Bruxelas, portanto sei que não estava, julgo que até nem estava, julgo que estava fora do país mesmo, julgo eu. O que é que ouviu desse telefonema? O que ouvi desse telefonema foi, do lado de lá não ouvi nada, do que o Sr. Ministro, mas pelas respostas que o presumo que tenha felicitado, mais uma vez, provavelmente, porque aquilo não foi depois, logo imediatamente a seguir ao furto, a seguir à recuperação. Portanto, ele disse, sim, qualquer coisa do género, sim, mas aquilo que nós, o Sr. Ministro, temos que dar explicações, porque aquilo que foi publicitado e comunicado ao Ministério Público não foi o que de facto se passou, foi através de um informador. Pronto, a conversa foi curta, portanto não sei o que é que o Sr. Ministro respondeu, não faço a mínima ideia, mas inicialmente felicitou e depois o Sr. Coronel, o Diretor-Geral, disse que, portanto, foi através do informador, que as coisas não foram bem como foram noticiadas. Aquilo foi rápido o momento. E deixámos um documento ao chefe de gabinete. Porque era um documento que não era timbrado, não era assinado, portanto era uma folha simples, portanto não era, acredito que não tenha entrado no expediente sequer do gabinete. 3 coisas sobre isso. A primeira, o Sr. Chefe de Gabinete em algum momento se pronunciou, disse alguma coisa? O Sr. Tenente-General Martins Pereira? Que eu me recordo, ele leu e não fez comentário algum. Não, que eu me recordo, não. Como eu disse já inicialmente, não houve ali conversa nenhuma. Ele leu o documento, não sei se terá dito, ok, eu depois informo o Sr. Ministro, terá dito com certeza uma coisa do género, mas o Ministro também o Sr. Ministro já tinha sido informado via telefone, mas não com o detalhe que estava ali, não é? Pergunto isto porque, repare, não é uma coisa de sumenos, está-se ali a dizer que houve uma encenação relativamente a encontrar um material, não houve nenhuma manifestação de surpresa, quer dizer, tem que gerar alguma coisa, a menos que não fosse uma surpresa. Não, surpresa foi, julgo que foi.
Não sei, eu não consigo dizer se o Diretor-Geral já lhe tinha ligado ou não, não sei. Para mim foi uma total surpresa ir ao gabinete do Sr. Ministro, foi a única vez que lá fui. E nem sequer estava em condições para lá ir. E portanto, não demonstrou que já soubesse. Mas o Sr. General também é uma pessoa contida e, portanto, não... Segunda coisa, quando diz não corresponde à verdade, portanto era muito semelhante à verdade dos factos. Gostava que ficasse claro o seguinte: decorria, independentemente de ser muito semelhante à verdade dos factos, decorria cabalmente a questão da encenação. Ou seja, o Sr. Ministro, tendo conhecimento deste memorando, sabia que tinha decorrido uma encenação que configurava, aliás, uma ilegalidade, mas bom, que tinha decorrido uma encenação e não se pronunciou relativamente a isso. É porque quando diz que é muito semelhante à verdade dos factos, ainda abre aqui a ideia de que também não lhe disseram exatamente que tinha havido uma encenação. Não, isso, a encenação é clara. Agora, o que é que o Sr. Ministro disse ao Diretor-Geral, eu não sei. Ou posteriormente, quando leu o documento por completo, isso eu não sei. O que eu sei é o que o Diretor-Geral me disse a mim. E disse-me, Brazão, vamos aguardar. Terceira questão. A mim, e isso depois foi comunicado ao resto, porque a partir desse momento não houve mais nenhuma diligência. A partir desse momento não houve mais nenhuma diligência da nossa parte. Portanto, o que houve foi uma reunião no TCIAP, em que foi o Coronel Estalagem e o Major Pinta Costa, em que o Coronel Estalagem sabia de tudo. Aliás, peço desculpa, nesse dia, não, isso foi 18 de outubro, não tem nada a ver. Portanto, nesse dia, peço perdão, nesse dia não houve mais nada. O Diretor-Geral, eu telefonei, eu não sei se foi nesse dia, mas julgo que sim, não sei ao gabinete do Ministro todos os dias, eu telefonei ao Major Pinta Costa de certeza absoluta a reportar este facto. Se foi nesse dia ou não, eu tenho quase a certeza que foi nesse dia. Portanto, a Polícia Judiciária facilmente saberá quando é que fomos ao Ministro, porque está nas escutas. Nós estávamos a ser escutados nessa altura já, julgo eu. Porquê que é naquele momento que, portanto, decorre toda a encenação, há uma ligação entre a PJ Militar e o Ministro da Defesa? Porquê que é naquele momento que o Sr. Diretor da PJE, a mau momento, decide que tem que ir ao Ministro garantir que ele sabia desta encenação? Pois, Sr. Deputado, não sei, não lhe consigo responder, porque eu fui surpreendido com essa ida ao Sr. Ministro. Não sei. Muito obrigado. Senhor